34 é o salmo que eu quero ler com você nesta noite, acessando as promessas de Deus, possivelmente uma nova série de mensagens aí a partir de hoje. Assim aprove o Espírito Santo. Acessando as promessas de Deus. Salmo de Davi. Quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que na ocasião havia o expulsado, e ele então partiu. Às vezes a gente precisa fingir de louco, viu, Renato? Para sobreviver, viu? Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor Deus. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor Deus o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor Deus, de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que se nele refugia será condenado. Vamos ler juntos esse texto, esse verso. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Palavra do Senhor. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta. Se você puder e quiser, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que não é minha, é tua, enviada pelo teu Santo Espírito ao meu espírito para a proclamação à tua casa, à tua igreja, para os teus servos e servas. Obrigado porque até aqui falamos com o Senhor, mas a partir daqui é o Senhor que falará com a gente. Por isso, damos de presente a nossa atenção ao Senhor, a nossa mente conectada à mente de Cristo, nosso espírito ao Espírito Santo, e que acima
de tudo, Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, nosso Pai. Dá entendimento, derrama não só o escutar, mas promove o ouvir, que é mais profundo. E no ouvir, obedecer. É assim que o Senhor entende quando ouvimos. A nossa resposta será obedecer. E assim Jesus continua com a gente. É o que nós já agradecemos em nome, por amor de Jesus. Amém. Este salmo é um salmo classificado na literatura sapiencial do Saltério como um salmo de gratidão. Davi está aqui nesta humilde oração e neste fervor, clamor, ou neste clamor fervoroso, Davi está convocando como um general de guerra que assim o era, está convocando a congregação, que é a reunião do povo de Deus, de pessoas tementes a Deus. Davi, como um grande general, servindo o grande general que é Cristo, ou a serviço deste grande general que é Cristo, Davi está convocando a congregação, a reunião do povo de Deus, a assembleia, o carral, o povo de Deus, a louvar a Deus por todo livramento que Deus tem dado, mas também agradecido pela bondade do Senhor para com o seu povo. Não é por acaso que é perceptível na leitura que fizemos a repetição da palavra livrou-me, me livrará, por várias vezes neste capítulo 34. E é nesta mensagem, é neste salmo que nós vamos encontrar, ouso dizer, vamos extrair algumas promessas de Deus para a vida do seu povo. Nós que somos o grande, o novo Israel, e grande Israel de Deus, a igreja do Senhor, o povo escolhido. O apóstolo João diz, somos raça eleita, sacerdócio universal, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu e você somos povo, mas não é qualquer povo. É povo exclusivo. É povo, é raça eleita, é sacerdócio real. Povo exclusivo de propriedade de Deus. E é imergindo nos 22 versos deste salmo que vamos extrair então algumas promessas de Deus para a nossa vida. Ousamos dizer que tudo o que Deus prometeu, Ele é fiel e cumprir. Se você tem promessa, Deus vai cumprir na sua vida. Basta crer e obedecer. E aí, ao olhar este salmo, nós vamos perceber a oportunidade que Deus nos dá de acessarmos essas promessas. A propósito, a pergunta inicial que fica é: será que existe algum princípio para que possamos ver na nossa vida manifestadas as promessas de Deus? E a resposta é sim. Mas é importante nós percebermos, antes de emergirmos nesses 22 versos, que quase todas as promessas de Deus são precedidas de atitudes. Se você guardar esta frase, você vai entender esta mensagem. E eu repito, quase todas as promessas de Deus são precedidas de atitudes. E diga-se de passagem, atitudes da nossa parte, nossas atitudes. Porque Deus já está fazendo a parte dele. Aliás, Deus já fez. Mas nós só podemos acessar ou acessá-las mediante algumas de nossas atitudes. O que é algo possível de ser feito. Porque jamais Deus nos daria uma missão que seria impossível de realizar. Jamais o Senhor pediria uma tarefa
Jamais o Senhor consentiria de fazer-nos passar por uma situação que nós não teríamos a capacidade de suportar. É difícil, mas não é impossível, porque Deus conhece as nossas limitações. O Espírito Santo, Ele conhece até onde nós podemos ir. Ele sabe as nossas dores, aliás, Ele geme por nós. A Bíblia diz em Romanos, até com gemidos inexprimíveis. É o gemido do Espírito Santo e não nosso. Então Deus conhece o nosso coração, porque o salmista já dizia no capítulo 139, Deus, Ele sonda os nossos corações. Ele vai com esta sonda no mais íntimo, no mais profundo do nosso interior. Ele sabe tudo de nós, tudo a nosso respeito. Antes da palavra sair da boca, Deus já conhece o intento do nosso coração. Deus já sabe o que a gente vai fazer tão logo sairmos daqui. Deus já sabe como será a nossa semana. Esse é o nosso Deus. Então, há sim atitudes que nós podemos fazer e devemos fazer, que quando alinhadas à vontade de Deus, as promessas de Deus, elas sobrecaem sobre o seu povo, acessando então a promessa do Senhor. Quando a gente fala em promessa, nós vamos perceber que prometer é algo bom, mas é algo perigoso. Mas vamos pensar na dinâmica de Deus, quando Ele realiza promessas, quando Ele fala a respeito de esperanças. Então, quando Deus promete alguma coisa, Ele nos dá esperança. Eu achei interessante o significado dessa palavra, comprometer-se. Quando você promete alguma coisa para alguém, você se compromete com esse alguém, sim ou não? Eu fiquei pensando na dimensão, na profundidade desse significado. E eu pude entender mais a fundo que quando Deus promete alguma coisa para mim, Ele está se comprometendo comigo. A pergunta que fica será que eu também estou me comprometendo com Deus, com o Deus da promessa? Será que eu estou recebendo a esperança de Deus, do Deus da promessa? Recebendo essa esperança que está embutida nesta promessa. Mas prometer é fazer a promessa de dar algo a alguém. Interessante que o significado se amplia ao ponto de dizer que prometer é obrigar-se a dar. Alguém já disse, e eu concordo, nunca prometa nada para uma criança, porque ela vai te cobrar. É ou não é? Nunca prometa nada a uma criança, porque ela vai, que dia que é papai? Que hora que vai ser mamãe? E a criança quer acessar essa promessa. Então tome muito cuidado quando você promete alguma coisa para uma criança. Ela vai te cobrar. Porque quando você se comprometeu, você deu esperança que ela poderia ganhar aquilo. Que ela poderia receber aquilo que você falou que ia dar. É ou não é? De uma época não muito antiga, não muito distante, os pais falavam, come tudo, menino, que depois nós vamos fazer isso, aquilo. Depois, falhava. Então, nunca deixe de cumprir uma promessa para uma criança, seja para quem for. Amém ou não? Agora, veja que prometer é garantir ou assegurar de antemão a dádiva de algo. Imagine Deus revelando uma promessa para você, ou revelando as promessas que Ele tem para você, revelando hoje. Ele dizendo assim para você, olha, eu estou assegurando para você, meu filho, minha filha, que aquilo que eu prometi de antemão, essa dádiva lhe será acrescentada hoje. Esse amém está muito fraco. Eu estou falando de promessas de Deus. Eu estou falando de Deus, se você está entendendo. E Deus está dizendo, o que eu te prometi de antemão, isto lhe será assegurado. Quem crê, recebe. As promessas de Deus, de acordo com este salmo, só
podem ser cumpridas quando agirmos como servos obedientes. Está aí uma segunda sentença, uma segunda máxima, que se você guardar isso, você vai entender tudo o que for falado aqui. A atitude que nós temos que ter, de servos obedientes, para acessarmos as promessas, eu disse, no plural, de Deus. Veja o Salmo 34. Ele diz como Deus cumpriu as suas promessas na vida do salmista, o rei Davi. Mas o Salmo 22 também diz como, ou refere-se às atitudes do salmista, para que o tornasse receptor dessas promessas. Observa-se que há uma via de duas mãos. É entendível isso? Veja o verso 4. E uma das promessas é a promessa do livramento. Davi estava aqui fugindo do seu opressor, do seu inimigo. Chegou ao ponto de ter que fingir-se de louco. Mas a palavra-chave neste salmo é o livramento. Agora, eu estou falando aqui de um livramento em uma determinada situação, em um determinado momento da vida de um servo de Deus. É algo entendível? É algo perceptível? É algo que a gente pode visualizar, sim ou não? Ou a gente pode tomar conhecimento, sim ou não? Mas pensa comigo, aquilo que Deus faz e você não vê, mas acontece. Pense comigo por um instante, tantos livramentos que o Senhor Deus já deu na sua vida, nessa semana, e que você talvez não tenha visto, mas aqueles que você ouviu, e você glorificou a Deus, sim ou não, você consegue entender que Deus está trabalhando em prol de você. E aí você chega ao ponto de chegar até dizendo para a pessoa, essa semana, ou hoje, eu tive um livramento de um acidente, tive um livramento de uma morte, tive um livramento disso, daquilo, de cair num golpe, não é? Você não testemunha isso? E o que você não testemunha porque você não sabe, mas Deus está fazendo? Deus faz muita coisa que a gente não vê, ou a gente não quer ver, ou Deus não permite que a gente veja. Mas Deus está fazendo. Então o salmista está reconhecendo. Verso 4, livrou-me de todos os meus temores. A palavra temores aqui, no sentido de ter medo. Diferente da palavra temor, que vai ser usada daqui a pouquinho, que refere-se a reverenciar a Deus, temer a Deus. O salmista ganhou livramento de morte, porque ele buscou o Senhor. Veja o verso 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. E o que Deus fez? Livrou-me de todos os meus temores. Há uma tradução que refere-se a esses temores como medo. Livrou-me de todos os meus medos. E o que é todos? Todos. Você tem medo de quê? Era uma canção cantada há pouco tempo atrás. Mas é importante nós dizermos aqui. Segundo pesquisas recentemente apuradas sobre o comportamento humano, especialistas chegaram à conclusão de que existem mais de 150 tipos de medo. Você sabia disso? Porque o medo é um instinto natural do ser humano. Mas existem pessoas cristãs que acostumaram a entrar em pânico, a permitir que o medo as domine, e aí gera o pânico, diante de qualquer situação, diante de qualquer circunstância. Há pessoas, inclusive cristãs, que você não pode contar nada, mas que já entra em pânico, já se desespera, porque chegou num nível emocional tão acentuado
que não consegue mais administrar o seu medo. Se você não quer ser uma dessas pessoas, se você não quer ser alcançado por um desses 150 tipos de medos, o verso 4 te dá uma dica. Busque o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu vigor, com toda a tua intensidade, com todo o teu fôlego. E espere, porque a resposta é certa, vem dos lábios do Senhor, Ele tem livramento de todos os seus medos. Já são 150 que tem, eu tenho todos, então Ele vai livrar você de todos esses 150. Está entendendo? Buscar o Senhor. A atitude nossa para acessar a promessa de livramento é buscar o Senhor. De todo o nosso coração. Porque Ele conhece. Ele nos sonda. Ele sabe se a nossa busca é intencionalmente válida ou não. Ele sabe se há um jogo de interesses por detrás do que buscamos. Livramento é uma das promessas de Deus. Anote aí. Definitivamente, decida hoje não fazer parte deste rol de pessoas que têm 150 medos. Definitivamente, diga para Deus, fala, eu não vou fazer parte disso. Eu não vou entrar nessa estatística. Porque Deus me livra de todos eles. Esses dias eu estava contando para o Adriano de uma mocinha que estava congrega com a gente aqui. E no final de um dos cultos, no ano passado, a mãe dela disse assim, pastor, eu quero que o senhor ore pela minha filha, porque ela tem medo de dormir, e tem que deixar a luz acesa, porque ela tem medo de escuro. E eu falei, nós vamos orar. Você crê no poder da oração? A menina disse, eu creio. E nós estávamos aqui, e nós oramos, e ela repetiu a oração. E eu falei, repita com fé, repita com força. E ela foi repetindo, Cida, com fervor. Pisa mesmo, forte, firme, valente. Esse medo já não pertence mais a você. E fomos orando. E declaramos a vitória de Deus na vida desta menina. Na nossa igreja aqui. Você não precisa ir fora para você buscar outras bênçãos. A bênção de Deus está aqui. A bênção de Deus está ao redor de todos aqueles que o temem. E Deus os livra. Passado tempos depois, Maria Helena, encontrei a menina com a mãe dela. Estou falando isso para a glória de Deus. Perguntei o nome dela e perguntei para ela. E o medo? Ele falou, não tem mais. A partir daquele dia, a luz é apagada. Não tenho, durmo tranquila. Mandei o medo para fora. Eu fico pensando se uma criança de 8 anos, não mais que isso, faz isso, imagine você, com um pouco mais de 8 anos. O que você pode fazer? Lance fora hoje todo o medo. Eu creio em uma palavra que é promessa também, que diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você sabia que o amor cura? O amor cura. O amor nos cura do medo, inclusive, desses 150 tipos de medo, que eu não me interesso nem querer saber quais são. Agora o verso 5. Você está aí, amém? Verso 5 do Salmo 34 vai dizer outra promessa. Os que olham para Ele, ou seja, os que olham para Deus, estão radiantes de alegria. O que é que tem roubado a sua alegria nesses últimos dias? Veja o seu rosto, fala muito a teu respeito. É claro que passamos por um tempo aí de máscaras e não conseguimos ver a face uns dos outros. Mas o rosto é importante. Aliás, esse salmo ele trabalha toda a ideia do corpo humano. Fala de olhos, fala de lábios, fala do olhar. É um salmo completo. E fala que o seu rosto jamais mostrará decepção. O rosto fala muito a nosso respeito. A nossa face, a nossa expressão revela muita coisa.
E é por conta disso que está escrito aqui essas palavras, ou seja, os seus rostos não ficarão confundidos. Esta é uma promessa de Deus. Primeiro, a promessa do livramento, você entendeu? Segundo, a promessa de que nós não seremos confundidos e o nosso rosto que nos denuncia vai afirmar que nós estamos debaixo da promessa de Deus. O salmista não ficou confundido, apesar de toda dificuldade que ele passava, porque ele olhou para Deus. Verso 5, vamos ler juntos. Os que olham para Deus estão radiantes de alegria, o seu rosto jamais mostrará decepção. Pergunte aí para a pessoa do seu lado, você está olhando para quem? Aliás, reformule a pergunta, dizendo assim, diante da dificuldade, diante da adversidade, você olha para quem? Diante do problema, você olha para quem? Para Deus. E por que você está com esse rosto aí todo de decepção? De derrota? Se você está olhando para Deus, você tem que ter um rosto de felicidade, crente. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Todos os lugares. Eu entendi essa palavra, jamais. E o que é jamais? É jamais. Jamais mostrará decepção. Eu creio que esse é um salmo que a gente deveria ler todo dia e o dia todo. Jamais serão confundidos. Por que jamais? Porque a função do encardido, do sujo, do mal lavado, que é o diabo, o inimigo das nossas almas. Você já pensou que era aquele que não toma banho, né? Não é esse, não. A intenção dele é nos confundir. Você sabia disso? Mas quando aqui eu estou olhando para uma palavra que revela uma promessa de um Deus vivo, e eu olho para essa palavra, eu vejo que jamais eu serei confundido, porque o Espírito Santo me dá discernimento, me ajuda a distinguir o bem do mal, me ajuda a entender as más intenções, e etc. Então, eu e você, nós precisamos de uma coisa aqui, uma atitude aqui, nessa segunda promessa. Precisamos priorizar Deus, para não ficar confuso neste mundo. Qual é a nossa atitude para acessar essa bênção? Priorize a Deus. Você vai entender o que Jesus falou em Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas já estão sendo lhes acrescentadas. A chave está aqui. Acessibilidade às promessas de Deus. Para ter o livramento é buscar o Senhor com intensidade, com verdade. Acessibilidade para acessar aqui acessibilidade para esta segunda promessa é priorizar a Deus. Para não sermos confundidos. E o verso número 6, olha o resultado. E o salvou de todas, ou libertou de todas as suas tribulações. Quem não tem tribulações aqui? Quer que eu te empreste algumas aí? Estou dispensando, né? Se fosse uma nota de R$50, aqui embaixo já estava cheio, né, Marcos? Quer um Pix? Todo mundo já manda a chave. Mas em tribulação ninguém quer. Nem você, Renato. Estou mal do negócio. Estou distribuindo aqui de graça hoje. Mas a questão é para você entender que todos nós temos tribulações. E a minha não é maior que a sua, nem a sua é maior que a minha, nem a sua melhor ou menor do que a do outro. É ou não é? A situação é o seguinte, é olhar para a palavra e dizer assim, Deus livrou, Deus salvou de todas as suas angústias, tirou todos os medos. A angústia é uma coisa séria que precisa ser cuidada, porque a angústia mata. Mata e gera nas pessoas angústias, e essa geração angustiada tem matado muita gente, como foi o caso de Esaú.
Verso 6, o salmista foi salvo. Sabe o que significa salvação aqui? Libertação. De todas as suas angústias, porque ele clamou ao Senhor. Olha aí quantas coisas a gente acessa quando clamamos ao Senhor. Somente o Senhor, seu Deus. Não adorarás outros deuses. Não buscará outros deuses, os falsos deuses. Adorarás somente o teu Deus. Então vamos caminhando, porque nós estamos falando agora de angústias, falamos um pouco de medo, essas coisas. Porque, segundo pesquisas também, estima-se que mais de 90% das doenças que atacam o ser humano são doenças de natureza psicossomáticas. O que é isso? São doenças corporais, são doenças que o corpo absorve, porque são causadas por sentimentos, por emoções. Por exemplo, o ódio, o medo, a angústia, vai gerando esta dor. As pessoas já ouviram a típica expressão de pessoas dizendo assim, a dor na alma, a dor no fundo da alma. Mas a alma tem dor? É uma dor profunda que a pessoa se refere. E essas doenças, o corpo absorve essas doenças, por isso são chamados doenças psicossomáticas. Imagine 90% do que temos é gerado por aquilo que sentimos, por aquilo que absorvemos, por conta de situações, de relacionamentos. Então, a ideia aqui do verso número 6, e eu quero puxar isso também lá para o verso 4, a respeito do medo, eu quero que você entenda o seguinte: para nós ficarmos livres desses medos que nos afligem a alma, dessas angústias que corroem o nosso interior, nós devemos buscar perseverantemente ao Senhor. Eu gosto também de um Salmo 40, verso 1 a 5. O salmista diz ali que ele buscou confiantemente pelo Senhor. Há uma tradução que diz, busquei perseverantemente, confiantemente. E ele se inclinou para mim, equivale a dizer, Deus inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Depositei, vamos ler juntos, depositei toda a minha esperança no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Olha que tradução bonita é essa. O que você vai depositar amanhã? Em quem você vai depositar a sua confiança amanhã? Está aí a resposta. Quer acessar as promessas de Deus? Deposite toda a tua confiança. Ainda que lhe reste só um pouquinho. Porque desse pouquinho Deus faz mais. Deus faz muito mais. Se Deus nos livra de todo medo, temos que depositar toda a nossa confiança nele. Se Deus nos livra de toda a angústia, temos que depositar toda a nossa esperança nele. Você está entendendo que é recíproco? Se Deus te faz tudo, você tem que fazer tudo para ele também, gente. Porque Deus não derrama nada menos do que tudo. Você leu aqui com a presbítera Maísa? Abrirei as comportas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas, não poderás contar. Ei, alguém aqui já foi visitar uma usina hidrelétrica? Você não foi, Cris? Precisa ir. Quem aqui já foi? Maria. Ninguém foi? A Maísa. Presbítero Eli, Mara. É muita água, né, Mara? É muita água, João. Você já foi, João. Gente, quando abre aquelas comportas, Maria Helena, é água que não acaba mais. A Mara já foi também lá na, como é que é o negócio das cachoeiras lá, Mara? Foz do Iguaçu? Como é que é o nome daquilo lá? Foz do Iguaçu. Fazia umas excursões, podia retomar isso aí, né? Eu nunca fui, eu tenho vontade de ir. Diz que a distância, Renato, a água já chega perto. Abre lá as comportas abertas, ô Flaviana, 24 horas.
Não tem quem fecha aquilo lá, não. Você imagina o que Deus faz na tua vida se você for fiel e obediente a Ele? Essas comportas de bênçãos aí vai recebendo agora. Na tua vida, que não acaba mais, você não tem como contar, não tem. Verso 5, lá no Salmo 40. Você não sabe, imagina, nem imagina. Porque são muitas bênçãos. Vamos ler? Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Porque as comportas dos céus estão abertas para Deus derramar bênçãos sem medidas na vida daqueles que o temem e o livra. Porque Deus é Deus. Ele é simplesmente Deus. E Ele não faz isso porque eu e você merecemos. Mas Ele faz porque Ele nos ama. Verso número 7. Uma outra promessa. Terceira. O anjo do Senhor acampa-se. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Grifa aí. E os livra. Agora aqui, o temor a Deus não é ter medo de Deus. Aqui a significância dessa palavra no hebraico é reverenciar a Deus. É depender de Deus, é obedecer a Deus. Você entende isso? Lá atrás era ter medo, temores. Agora aqui é reverenciar a Deus. Então, anote uma coisa aí, para que você nunca mais esqueça e para que você não fale besteira e bobagem lá fora. Porque o anjo do Senhor está acampado, uma tradução que diz está acampado, sentinela, ao redor daqueles, é o público-alvo de quem é? Aqueles que temem ao Senhor. Então pare com essa expressão de dizer que todo mundo é filho de Deus. Que o anjo está aí à disposição de todos. Espera aí, não é isso que está a palavra. De todos os que temem, ou seja, reverenciam ao único Deus, dependem de um único Deus, obedecem ao único Deus, adoram ao único Deus. Está entendido? E os livra dos medos, sejam 50 ou 150, sejam angústia ou angústias no plural, livra de tudo, de todos, porque você teme ao Senhor. Aqui é uma garantia da proteção. A outra promessa é proteção, livramento e agora proteção. Eu gostei muito dessa tradução e eu procurei uma outra tradução, Renato, e diz a mesma coisa. Olha que interessante, verso 9 e 10. Temam o Senhor, vocês que são seus santos. O que é santo na Bíblia, igreja? Separados, consagrados para um propósito. Você foi separado por Deus. Por isso que você é uma mulher santa. Você foi consagrado por Deus. Por isso que você é um homem santo, um homem separado, um homem consagrado. E você não precisa ser canonizado para isso. Porque é a Bíblia que te fala que você é santo. Então todos os seus santos que temem ao Senhor vão receber a proteção do anjo do Senhor. Estão entendendo? Então, o que eu entendi aqui? O que eu achei de interessante, aliás, acrescentando, que me faz lembrar o Salmo de 23, o salmista no capítulo 23. Essa expressão aí, Renato. Então, aqueles que temem ao Senhor, nada falta aos que o temem ao Senhor. Olha isso, pois nada falta. Aí você lê comigo o Salmo 23, o que diz lá no verso 1? O Senhor é o meu, de nada terei falta. Olha aí. Não casa uma palavra com a outra? Então o que eu quero resgatar aqui, para que eu e você possamos acessar as promessas de Deus, essa promessa de proteção. Que o anjo do Senhor acampa-se somente ao redor de quem reconhece
a soberania do Senhor e de quem o teme. Se você estiver dentro dessa perspectiva de temer ao Senhor e reconhecer que Ele é o único Deus na sua vida, que Ele é soberano sobre todas as suas coisas, sobre tudo e todos, você está debaixo desse guarda-chuva espiritual. Se tiver alguma coisa que divide a glória de Deus na sua vida, não preciso nem dizer ao contrário deste versículo. E, pelo menos para mim é muito claro essa expressão. A impressão que dá é que essas palavras foram escritas esses dias atrás. Então, tema ao Senhor e acesse essa promessa da proteção. O Senhor garante, verso 9 e 10, o Senhor garante a provisão, proteção e provisão. As duas coisas. Proteção e provisão. Para aquele que teme, reverencia, obedece, serve e busca ao Senhor. É uma tarefa fácil? Talvez não tão fácil. Eu quero caminhar aqui para o encerramento. Acrescentando mais uma promessa que eu achei muito interessante. Eu acho que não dá, vale a pena a gente entrar nesse assunto. É a promessa, Ivanete, da longevidade. Vocês querem ouvir? Amém? Verso 12 e 13 do Salmo 34. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Vamos ver o outro verso. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Há uma tradução que fala mentira. Então, aqui nós vamos perceber claramente que há uma promessa também, que é a quarta promessa que eu estou revelando aqui para você, a promessa da longevidade, de dias felizes, de viver por sobre esta terra, por muito tempo, por muitos anos, mas esta vivência é uma vivência feliz, uma vivência, vida abundante. Você compreende isto? Sim ou não? Isto é o que a Bíblia fala da longevidade. E está muito claro aqui que Davi registra essas instruções de Deus para o caminho justo, para uma vida longa. Percebe que não foi, dona Antônia, o Davi que inventou isso. Mas pela intimidade que ele tinha com Deus, com o Espírito Santo, ele foi escrevendo isso, pela vivência que ele teve com Deus, ele pôde relatar isso aqui para nós. E ele então diz assim, olha, quem é o homem ou a mulher que deseja dias felizes equivale a largos dias, extensos dias? Receba isso aí no teu espírito. Dias felizes. Como diz na canção, dias melhores. Mas o que é possível fazer o homem e a mulher para acessar esses dias felizes? Ou esses dias melhores? Essa é a questão. Esta é a atitude. Verso 13, a condição. Eu ouso dizer que aqui está revelado uma condição para se viver muitos anos. No verso seguinte, o verso 13, vamos ler juntos? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Sabe o que é essa palavra falsidade? Revela mentira. É traduzida por mentira, mas equivale a dizer, guarde os seus lábios de falarem enganosamente. Por isso nós temos que ter muito cuidado com as palavras. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de brincar com as palavras, porque as palavras têm poder. E às vezes as pessoas falam, Mateus, mas é por brincadeira e tal, mas o diabo está ali, sabe, Maísa, só esperando um vacilo da nossa parte. Então não brinque com as palavras não, porque de Deus não se zomba. E eu sou, e você deve ser,
o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Está entendendo? Eu, pelo menos, tenho procurado viver isso. Então, observe, se o cristão quer viver muitos anos, então ele não deve maldizer. Essa é uma atitude importante para acessarmos as promessas de Deus. Você está entendendo? Porque a língua, o presbítero Ney sempre cita esse versículo. Aliás, está lá na Santa Casa com a mãe dele, devemos estar em oração. Está assistindo o culto aí também, não está? Ele sempre diz o texto de Tiago, capítulo 3, fala do poder da língua. Sempre está citando, porque a língua é venenosa. O Tiago diz, é um animal indomável, veneno mortífero. A língua sai palavras que podem matar ou fazer viver as pessoas, abençoar ou amaldiçoar. E aí você vê o que Tiago estava falando lá nas pastorais, no Novo Testamento, o salmista Davi, o rei Davi já estava falando aqui no capítulo 34. A gente tem que perceber essa palavra, ela não está aqui por acaso. Porque o verso 15 vai me dizer e reafirmar que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Muitas vezes a gente olha para os injustos e fala, pô, esses injustos aí estão prosperando. Olhe para você que é justo, que a bênção de Deus está sobre você, meu irmão. Se apegue nessa palavra aqui, não fique preocupado com o que os outros estão falando, com o que os outros estão fazendo, não. Faça a sua parte. Seja justo e obediente, porque a palavra está dizendo que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os injustos, Deus já está cuidando deles. Busque em primeiro lugar, Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus é justo. Não é busque em primeiro lugar o reino de Deus e fique perguntando, fique procurando saber dos injustos. Não, procure saber de Deus. É Ele que vem em teu socorro. Então, para que a gente seja protegido e provisionado, eu creio que essa palavra proteção e provisão está meio que enraizada uma coisa na outra. Eu imagino que eu percebo essa vivência de quando Deus me protege, Ele também me provê. Eu não consigo separar essas duas palavras. Então eu percebo aqui que se nós queremos acessar essa bênção, essa promessa de proteção, nós precisamos obedecer o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, e a palavra diz a nosso respeito que Deus abençoa o justo quando ele faz o que é certo. E aí nós temos que entender que para que sejamos ouvido por Deus é preciso clamarmos. Você viu lá no Salmo 40, aquela expressão maravilhosa, quando clamei, Deus inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, o meu lamento. Às vezes a gente fica clamando para outras pessoas, e não clama para Deus. Aí quando vai clamar para Deus, já não tem nem fôlego mais, não tem nem voz mais. É só inverter, que dá certo. E outra coisa aí, Renato, verso 17, que era para ter citado lá atrás, para você entender definitivamente, quando Deus tem uma promessa, desde o verso 5 e 6, fala que Ele livrou o salmista de todas as suas angústias. No verso 17 vai dizer de novo, o Senhor ouve e os livra de todas as angústias. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Interessante que lá no verso 5 e 6, o salmista está falando meio que na primeira pessoa, referindo mais a ele. Agora aqui ele já está meio que já passando, meio que assim para nós, porque ele já foi curado dessas angústias. Deus já tirou esse medo dele. Ele já pode voltar seguro para sua casa. Agora ele pega e traduz aquilo que ele sentiu e vivenciou de Deus para os outros, e diz, os justos clamam, porque ele era justo e ele clamou e ele recebeu. Então ele diz, agora vocês podem fazer isso também, porque eu fiz e dá certo. E o Senhor os ouve, porque eu também clamei, Deus ouviu também a minha voz, então vocês podem clamar também. Experiência própria, está entendendo? E outra, você clama
o Senhor ouve e livra você de todas as suas tribulações, de todas as suas angústias, de todas as suas dores. Não é maravilhoso isso, gente? Servir a esse Deus vivo. Então vamos continuar em oração, porque o verso 18, eu quero concluir com o verso 18, ele vai dizer assim: perto está o Senhor. Às vezes você fica pensando que o Senhor está muito longe, mas olha o que o texto diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Esse salvar aqui é livramento também, tá? Não é salvação para a vida eterna. As palavras salvação não tem esse significado aqui no Salmo 34. Salvação aqui tem livramento, proteção, provisão. Olha o que Deus faz. Por que Deus faz tudo isso? Porque Ele está perto de você. Amém, queridos? Você pode dizer isso? Deus está perto de mim. Mas diga com fé: Deus está perto de mim. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Perto está o Senhor de todos aqueles que têm o coração quebrantado. Coração quebrantado, espírito contrito, significa a pessoa que reconhece a sua fragilidade e tem humildade de reconhecer que é frágil diante de Deus. Coração quebrantado é ter a humildade de dizer: sem Deus eu não posso fazer nada. Coração quebrantado é colocar assim: eu tenho habilidades, eu tenho dons, eu tenho talento, eu estudei, eu sou expert nisso, naquilo, mas tudo isso, primeiro é Deus. E se Ele quiser me usar de acordo com o que eu sei, com o que eu tenho, Ele vai usar. Porque de tudo isso, sem Deus não vale nada. Coração quebrantado, espírito contrito, é a pessoa que tem a felicidade de contar com Deus ao seu lado. É saber que você vai sair daqui hoje e Deus vai estar com você. Que Deus vai te acompanhar. Aí você fala: mas ele não vai estar acompanhando o meu irmão lá? Mas Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, com todos aqueles que o temem e os livra. Imagine, olhe para o seu redor aí, olhe para trás, olha quanta gente tem aqui hoje. E olha quanta gente que vai sair daqui hoje protegido pelo Senhor. Deus tem um trabalho, né, João? Nós aqui encerramos, mas o Senhor continua trabalhando. Amém, queridos? Eu já percebi que a tua afeição já mudou, hein? Você já está sorrindo mais aí. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado. Coloca a tua mão aí no teu coração. Senhor, livra o meu coração desses 150 medos, que seja. Eu não quero nem saber quem são, quais são, de onde vêm. Eu só quero tomar posse agora e dizer: no meu coração, a partir de agora, não entrará nenhum tipo desse medo mais. E o que entrou já vai sair, já bate retirada agora, em o nome do Senhor Jesus. Sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha mente e sobre a vida daqueles que eu conheço, que às vezes está dentro de casa, que também tem medo disso, medo daquilo, e eu já oro agora por esses queridos. Eu já oro por eles, e a hora que eu chegar em casa, eu vou abençoá-los com a minha mão que está sendo enviada agora, para abençoar a todos aqueles que têm medo de alguma coisa. Que muitos desses têm medo ao ponto de gerar pânico. Não dorme de noite, ou às vezes dorme dependente de remédio, ou de um médico X, de Y, psiquiatra, psicólogo, seja o que for. Nós vamos nos libertar disso. Porque o nosso médico é o Senhor Jesus. Vamos tomar o remédio, sim, mas já vamos profetizar que nós seremos curados. E nós vamos ser o que o salmista falou aqui, dependentes único de Deus, depositar nossa confiança única e exclusivamente no Senhor nosso Deus. Então nós lançamos fora agora todo medo, toda timidez, toda angústia, toda dor, essa dor que está na alma, que muitas vezes corrói como um câncer na alma, vai sair agora. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. E quem a nós conhecemos, que estiver também angustiado, nós vamos profetizar esta bênção.
e encaminhá-las para que busquem ao Senhor, para que confiem no Senhor, descansem no Senhor, como diz o salmista no capítulo 37. E já profetizamos também que o nosso rosto não ficará mais envergonhado, não será mais confundido, porque nós vamos priorizar Deus, as coisas de Deus, não ficaremos mais confusos. E o Senhor nos livrará de todas as angústias. Que saia agora em nome de Jesus essas angústias. Levanta a nossa fronte, levanta a nossa cabeça. Que o nosso olhar não seja mais, nunca mais um olhar duvidoso. Que seja um olhar confiante. Alguém que depende de Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu anjo acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Obrigado pelo livramento que tivemos nessa semana. Obrigado por aqueles que vimos e obrigado por aquele que não vimos, mas que houve. Obrigado pela toda a provisão, pelo alimento, pela saúde, por resultados de exames, seja o que for, em tudo damos graças, porque é o Senhor que é o nosso pastor, é o Senhor que nos governa, de nada temos falta, não temos falta alguma, e ainda podemos repartir e abençoar vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem essa promessa de largos dias, de longevidade. Queremos viver bem por sobre essa terra até Jesus voltar. Mas que o Senhor nos livra da língua enganosa, dos lábios mentirosos, em nome de Jesus. Refreia nossa língua, como diz a tua palavra. A tua palavra diz: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Tomamos posse, acessamos essa promessa, porque os seus olhos estão sobre os que o temem e o livram. Obrigado por atender ao nosso clamor. Obrigado por, nesta noite, sim, inclinar os seus ouvidos para ouvir o clamor do seu povo. Obrigado por nos ouvir, porque muitas vezes o que mais queremos fazer é falar. E o Senhor nos ouve. E nós guardamos essa palavra no nosso coração. Tomamos posse e agradecemos, porque perto está o Senhor de nós. E assim o Senhor estará continuamente, por todos os dias da nossa vida. Em nome, por amor de Jesus Cristo, que oramos. Amém. Amém? Vamos receber a bênção de Deus. Terça-feira, 19h30, o culto. Quinta-feira, células. E vamos que vamos. Que Deus te abençoe, te livre e te guarde de todo o mal. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele no teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor multiplique as bênçãos numerosas que já foram liberadas dos céus a teu respeito. Que você saia daqui seguro de que aquilo que Deus já derramou, nada e ninguém irá impedir. Por isso você está de mãos abertas, porque você recebe. E que você já declara, onde você receber, você vai celebrar e vai repartir. E onde os seus pés pisarem, você pisa forte, pisa firme, porque debaixo dos seus pés está o inimigo, que não tem poder mais sobre nós e vós, sobre nossos filhos e filhas, sobre a igreja do Senhor. E que a graça, superabundante graça do Yeshua, Cristo, Salvador ungido, Jesus Nazareno, abundantemente derrame esta graça que é favor imerecido. Que o grande amor de Deus seja derramado na tua vida a tal ponto de você transbordar de tão grande amor. E que o consolo, a força, a companhia sempre constante do amado, querido amigo Espírito Santo seja derramado entre nós e vós, povo de Deus, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, sempre e sempre. Amém, amém e amém. Vamos em paz, Deus continue a nos abençoar. Ótima semana em nome de Jesus.